Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes para mais um vídeo projeto. Hoje o tempo não está muito bem assim do jeito que eu esperava. Eu esperava estar um sol um pouquinho mais forte, mas ainda assim vai servir para mostrar a ideia de foto que eu quero, que é onde a latitude de exposição chega um pouquinho aos limites do seu equipamento. Estou falando das fotos em HDR. Mesmo não tendo sol, ainda assim para onde eu vou fazer a foto pode acontecer esse limite. Se não acontecer não tem problema não, a gente dá um jeito de achar um outro limite aí. Mas então hoje nós vamos aprender a ver se vale a pena ou não fazer uma foto em HDR ou utilizar o arquivo RAW nos seus limites. Vamos lá! E agora eu vou mostrar para vocês aí as 3 fotos que eu fiz. Que é a foto para o HDR, onde eu fiz apenas 2 exposições, e a foto em RAW, onde eu me baseei meio que no sistema de zonas lá de Ansel Adams, também agregando o limite de latitude de exposição da minha câmera para que numa única foto eu conseguisse abranger o máximo da exposição. Mas vou mostrar aqui a primeira foto, que é o HDR1. Estou visualizando pelo Irfan View, e o Irfan View, se você aperta a letra E, ele já exibe aí o EXIF do arquivo. No caso aqui eu utilizei a T4i e a exposição que eu utilizei foi de 1/800. O diafragma ficou em 5.6 e ISO 100. Eu não alterei o valor do diafragma, eu mantive em todas as fotos esse 5.6, então eu só modifiquei a velocidade do obturador, até para ficar mais fácil a contagem e exemplificar o que eu vou mostrar para vocês aí. Então marca esse valor, 1/800. Para essa foto que ficou subexposta o cenário que está sem a iluminação, e a parte que está a iluminação, que é o céu, deu para recuperar um pouquinho. O problema é que estava nublado, então como estava nublado não apareceu tanto o azul do céu como eu queria. Mas vamos lá para outra foto. A segunda exposição eu compensei para a parte de dentro, então comparado à primeira, você vai ver que essa primeira aqui ela está bem subexposta, enquanto essa aqui está bem super exposta. O céu está completamente estourado. Pelo Irfan View você consegue ver o histograma utilizando Shift H. Eu vou deixar na descrição aí para vocês o link do programa. Mas nessa aqui mantive o diafragma em 5.6, ISO 100. A única coisa que eu mudei foi a velocidade do obturador. Coloquei em 1/80. Então, diferente da outra foto que eu usei 1/800, esse aqui eu utilizei 1/80. A partir daí dá para entender mais ou menos quantos EVs eu tive que modificar na câmera para poder melhor expor essa parte que não está sendo tão bem iluminada. Porque de 800 para 80 eu mudei alguns EVs. Por exemplo, de 800, se eu ando um EV inteiro, eu vou para 400, porque é 800 dividido por 2, que na câmera equivaleria a 3 estalinhos no Hold. Então cheguei a 400, já andei um EV para baixo. Se eu ando mais um EV para baixo, de 400 eu vou para 200. Se de 200 eu vou para 100, eu ando mais um EV. Agora de 100 para 80 foi só mais um estalinho, ou seja, eu dei 10 estalinhos ali no Hold da câmera, que no caso aí seria os 9 estalinhos equivaleriam a esses 3/3, a esses 3 inteiros, e mais um estalinho vai ser 1/3. Então eu modifiquei para baixo, ou seja, eu tive que modificar a câmera entre essas fotos aí, 3 EVs e 1/3, que é 1/800 e 1/80. E em relação ao ambiente, ou seja, a luz ambiente assim, entenda, vamos imaginar que o ambiente ele tem uma gama que vai desde o ponto mais iluminado ao ponto menos iluminado. E imagina essa gama como se fosse essa reguinha. E imagina essa gama como se fosse essa reguinha que está aparecendo aí para vocês. Essa reguinha então ela equivale ao ponto mais iluminado da cena ao ponto menos iluminado. A sua câmera ela pode não conseguir enxergar toda essa gama. É como se fosse o que a câmera enxerga fosse uma reguinha menor. Então essa reguinha menor você tem que saber aonde vai posicioná-la. Então à medida que você muda a fotometria da sua câmera, essa reguinha pode enxergar mais os tons claros ou mais os tons escuros ou ficar num meio termo. No caso, quando você faz o HDR,
você literalmente faz uma foto com essa reguinha enxergando as partes mais escuras, enxergando as partes mais claras, e você ainda poderia fazer uma terceira, quarta, quinta exposição enxergando outros pontos, para que a partir de um software como o Photoshop, que eu vou mostrar aqui, você fazer com que o programa reconheça os pontos mais escuros e torne eles um pouquinho mais claros, pegue os pontos mais claros e não deixe eles tão claros assim a ponto de perder informação, e faça uma média geral, criando o chamado HDR. Porque quando uma foto não se utiliza do HDR, ela é apenas uma foto LDR, que é o Low Dynamic Range, que seria o alcance dinâmico mais curto, mais para baixo, não um alto alcance dinâmico. E agora eu vou mostrar aqui no software, pelo Photoshop, que eu estou utilizando o CS6, como é que você cria esse HDR. Pelo Photoshop você vai no menu Arquivo, aqui ele está em inglês, mas vai aparecer para você como menu Arquivo. Na parte de automatizar, você vem em Merge to HDR Pro, ou mesclar para HDR. Você tem a opção de pegar os arquivos ou pastas, e essa opção existe porque você pode mesclar não só duas imagens para HDR, você pode mesclar diversas imagens, exposições literalmente gigantescas. O máximo HDR que eu fiz até hoje foi utilizando 5 exposições, mas foi mais assim para estudo mesmo. Eu não vejo necessidade hoje com a tamanha latitude de exposição que as câmeras já têm mesmo em JPEG. Mas vamos voltar aí para o software. Eu vou deixar aqui os files mesmo marcados, então eu vou aqui em Browse, que é procurar os arquivos. Vou selecionar os dois arquivos, que é o HDR1 e o HDR2, que é a imagem subexposta e superexposta. Clico no OK. Ele vai deixar as duas selecionadas e é interessante você deixar essa caixa marcada aqui, porque assim automaticamente ele vai alinhar as imagens. Como eu fiz um HDR, vamos dizer assim, manual, eu estava segurando a câmera na mão, fotografei uma vez, fiz a fotometria novamente, fotografei de novo, dificilmente você vai estar no mesmo quadro, então a cena pode estar um pouquinho diferente. Essa opção é interessante deixar marcada, mas mesmo que você utilize o HDR que é da própria câmera, que é o Bracket, que eu já falei no vídeo de HDR, que vou deixar na descrição para vocês, ainda assim é interessante você deixar essa opção marcada, porque a própria câmera num tripé bem firme, ela ainda pode trepidar um pouquinho. Então, a desencargo de consciência, deixa essa opção sempre marcada, beleza? Feito isso, é só clicar no OK e agora você vai esperar um certo tempinho. Aí que entra a magia da edição. E agora que ele terminou todo o processo de alinhar as imagens, ele vai te mostrar aqui embaixo as imagens em si. É até interessante que ele te mostra mais ou menos os EVs. Então aqui ó, ele marcou essa imagem subexposta como o EV0 e ele viu que essa imagem para essa tem uma diferença de 3,27 EVs. É que como o Photoshop é muito mais preciso, ele não marcou o que eu havia mencionado para vocês, que é o 3,33. Ele está marcando ali 3,27 EVs de diferença entre as imagens, que é os 10 estalinhos ou os 3 EVs e 1/3. Vamos voltar aí para a edição. Aqui na sua lateral direita você tem todos os controles necessários, incluindo presets. Por exemplo, vou botar aqui o preset surrealista de alto contraste. Ele vai criar um HDR bem falso. Ele deixa até essas bordas aqui, que são conhecidas como halo ou halo, que é quando tem esse contorno, a imagem ela fica, eu chamo de santificada. Fica essa áurea em volta. No caso, se fosse uma pessoa, ficaria uma áurea em volta da pessoa. Muito cuidado nas suas fotos, porque esse efeito de halo ou santificação da pessoa não acontece só em HDR. Muita gente exagera na pós-edição e a imagem fica santificada. Então cuidado para não santificar as pessoas na sua imagem. Mas eu vou deixar aqui em Default. Não vou usar preset não. Eu vou vir direto aqui em Curvas. Porque em Curvas ele está me mostrando que essa área aqui do histograma é onde se concentra a maior parte dos tons das imagens. Então tem as partes superexpostas e as partes subexpostas. Eu vou dar um clique aqui para ele poder marcar aqui como ponto de curva e vou elevar um pouquinho. Você vai reparar ali que na imagem essas áreas aqui estão ganhando um pouco mais de vida. Eu posso exagerar bastante, mas eu penso, poxa, mas aqui ficou bem superexposto. Eu posso vir aqui nas curvas e baixar por aqui, mas aí ele pode tirar um pouco a saturação das cores, ou eu posso
em algum outro ponto e criando uma curva inversa e regulando. Se você não gosta muito de trabalhar em curva, porque realmente é uma coisa chata, eu estou ultimamente me obrigando a trabalhar em curva para entender esses controles, porque tem muita gente da área que sempre menciona que por curvas é muito mais rápido. Então eu estou me doutrinando a trabalhar com curvas, mas nada impede de você usar os controles manuais. Por exemplo, esse céu aqui eu estou achando que ele não está muito claro como deveria. Eu posso vir aqui na parte de Advanced e em Highlight, manualmente, aumentar ou diminuir os highlights. Então é um controle manual. Posso também trabalhar independente aí com as sombras. Então aqui eu tenho os controles manuais. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. Ele tecnicamente já está um HDR, só que lá no Photoshop eu vou fazer mais algumas coisinhas para deixar esse HDR um pouquinho melhor. Vamos lá para o Photoshop então. Para eu poder finalizar esse HDR é só clicar no OK. Aí vem a magia da edição. Aí aqui no Photoshop, caso eu esteja achando algum ponto superexposto ou algum ponto subexposto, eu ainda posso trabalhar com camadas de controle. Eu vou criar uma camada de controle agora para trabalhar no teto, que aí depois eu vou fazer uma outra camada de controle para trabalhar no cenário em si. Eu vou criar uma camada de brilho e contraste. Vou me basear apenas aqui no teto. Eu vou aumentar o brilho. Nota que aqui embaixo estourou, correto? Mas agora que vem o macete, meu amigo e minha amiga. Eu vou fazer com que de forma gradual ele atinja apenas o teto, não a parte de baixo. Para isso eu vou clicar aqui em máscara, que aí eu tenho aqui a Layer Mask. E eu vou vir aqui ó, na ferramenta gradiente. Ferramenta gradiente, eu vou deixar ela nessa forma aqui, que é do branco para o preto. E eu vou começar aqui ó, lá do teto até mais ou menos aqui, quase o iniciozinho do céu. Por que aconteceu isso? Na verdade eu vou mostrar o antes e depois. Antes estava assim, depois ficou assim. Antes, depois. Deixa eu fechar aqui. Na verdade eu vou mostrar sem o controle que eu criei e agora com o controle que eu criei. Que bruxaria é essa, Giovanni, que você está fazendo? Explique melhor isso. É simples. Quando você cria esse tipo de controle de máscara, o filtro gradiente que eu utilizei ele vai do branco para o preto. O branco seria a cor que ele vai deixar o efeito agir e o preto é onde o efeito não agiria. Eu vou esconder essa camada e criar uma outra só para teste. Então eu vou esconder essa camada, vou criar uma outra, vou criar bem exagerado essa, vou botar o brilho no máximo. Vou vir aqui em máscara e eu vou lá para a ferramenta pincel. Então nesse momento eu estou com a ferramenta pincel, estou na cor branca, que é onde eu falei que ele permitiria que a máscara agisse, e se eu passar nele todo não vai adiantar nada. Então eu vou trocar aqui as cores, vou preto. Eu poderia também estar utilizando a letra X para trocar as cores, tá? Aonde eu passar o preto, você vai ver que ele revelaria a parte que não está recebendo a ação dessa máscara de brilho. E o interessante é que você pode fazer isso com qualquer camada de ajuste e basicamente com qualquer efeito do Photoshop. Então eu já deixo para você os atalhos aí sensacionais. B é o atalho do pincel. Quando você aperta a letra D, ele faz com que o primeiro plano de cor se torne branco e o segundo plano se torne preto. E o X inverte essas cores. Então o branco sempre vai deixar o efeito agir e o preto não deixaria o efeito agir. Vamos jogar essa camada fora e voltar lá para a camada de tratamento. Que aí para a gente poder só mesclar um pouquinho mais isso aí, vamos agora aplicar uma camada de vibração. Eu quero as cores mais vibrantes. O problema é que essa zona aqui também está recebendo um pouquinho de azul. Que aí usando aquele esquema de mascarar, dá para resolver isso aí. Então vamos aqui, ó. Vou aqui em Vibrance. Vou aplicar uma vibração no máximo e você vai ver que vai ficar horrível. Eu vou até fazer com que a saturação também fique bem chamativa. Aí eu venho aqui na parte de máscara, aperto a letra B, que é o pincel. Aliás, eu posso até deixar o pincel duro, o pincel suave. Aí fica aí a seu critério. O X faz com que eu possa alternar. Então o preto é onde ele não vai receber essa vibração toda. Então onde eu passar, ele não vai receber toda essa vibração. O Photoshop está processando. Vou aumentar o zoom com um Ctrl+, porque eu quero proteger essas áreas aqui. Eu não quero esse azul excessivo aqui. Eu quero o azul mais voltado lá para o céu e apenas o céu.
Mas você vai reparar, deixa eu fechar aqui e mostrar o antes e depois, você vai reparar que ficou vibrante até demais, porque eu exagerei ali. Por que eu preferi exagerar? É porque quando você coloca a camada no máximo, fica muito mais fácil você desfortificar a camada. Basta eu vir aqui em opacidade e enfraquecê-la. Vou colocar ela em 66, que aí ligando e desligando, dá pra ver aí o efeito. Então vou selecionar as duas camadas de efeito e arrastar para essa pasta aqui embaixo. Então ele vai criar um grupo, vou até chamar esse grupo aqui de efeitos, que aí desligando o grupo de efeitos, aqui era o HDR antes dos efeitos que eu apliquei e aqui depois dos efeitos. Então percebe que pelo Photoshop você tem controle absoluto e total, mas você tem que utilizar esses efeitos com moderação. O próprio HDR em si tem que ser usado com moderação, mas eu vou deixar esse arquivo PSD salvo e disponível aí para vocês, junto com as imagens para caso você queira praticar por aí também. Mas agora vamos lá para o HDR sem HDR, que é só a imagem RAW. Muito bem, eu já estou aqui com a imagem RAW aberta. Para eu poder fazer essa foto, ela ficou ali em f5.6 e 1/400. Pode ver que ela ficou não meio termo, né? Mas ela ficou um pouco mais priorizada para o céu, só que de uma forma mediana. Se você perceber aqui no histograma, tem muitas zonas escuras e algumas zonas claras. Mas pelo histograma, você vai ver que eu não fiz extremo de nada. Você vai reparar que os escuros eles não estão totalmente para a esquerda e os claros não estão totalmente para a direita. Na hora que eu estava fazendo a fotometria, eu já estava pensando nisso. Então seria uma foto que a princípio ficaria mal exposta, não é uma foto bonita de se ver, mas é uma foto já pensada na pós-edição, me baseando pela latitude de exposição da minha câmera, que é a T4i. Por quê? Eu não tenho a T4i há tanto tempo, eu vou para a terceira semana com ela agora, mas como eu já tenho a T3i há mais de 5 anos, eu já conheço bem a latitude de exposição dela, que é o quanto ela consegue recuperar de pontos muito claros e de pontos muito escuros, mesmo tendo uma escuridão bem drástica que nem está aqui. Então conheça seu equipamento, conheça o limite do seu equipamento não só durante a captura, mas também na pós-edição. E meu conselho, tem muita gente que critica pós-edição, mas se a pós-edição é feita de forma correta, ela vai ficar ótima. Por isso que grandes fotógrafos como Ansel Adams, Sebastião Salgado, eles utilizam bem a pós-edição. Van Hu para mim é um dos maiores exemplos, só que eu também posso citar aqui Annie Leibovitz, porque além da pós-edição, ela se utiliza muito de manipulação. Se baseie nos grandes. Grandes fotógrafos também usam pós-edição. Tem muita gente que fala que a foto já tem que sair pronta direto da câmera. Sim, dá para fazer isso, mas em alguns casos você vai ter que se utilizar disso aí. Então fica essa dica. Pós-edição também faz parte do seu trabalho. Vamos lá! No caso aqui, eu já vou diminuir os highlights. Na verdade, eu já vou vir aqui na parte de correção, vou botar para remover a aberração cromática em cores e no Profile eu vou habilitar a correção da lente, que como eu utilizei a 1855, nota ali, ó, eu vou desligar e ligar aqui, nota que ele dá uma modificada bem grande. A 1855 muda muito a cena. Aí agora sim. Então lá nos highlights, já diminui o highlight para ele poder voltar aqui um pouco mais das informações que tem ali no céu. Shadows, que são as sombras, eu vou aumentar tudo. Os blacks eu vou aumentar com um pouco de medo para também o preto não ficar cinzento. White eu vou dar uma quedinha aqui, mas eu também não vou diminuir muito os brancos, porque senão os brancos ficam cinzas. Que eu quero que a imagem continue com branco. Vou dar um pouquinho de contraste na cena. E eu vou aumentar aqui só um pouco a exposição, porque se eu aumentar a exposição demais ele vai influenciar todo mundo. Vou deixar aqui com mais vibração. Então aqui ó, a vibração, se eu aumento demais, aí complica aqui. Eu poderia não mexer aqui na vibração e fazer tudo lá pelo Photoshop, mas eu vou tentar fazer o máximo pelo Camera Raw. Então para a parte de vibração, eu vou fazer aí com o pincel de ajuste. O pincel de ajuste ele tem até um sistema aqui de máscaras, que é o Auto Mask, que eu não gosto muito de utilizar, mas eu vou mostrar para vocês aí como seria, usando aqui também o Show Mask.
que eu quero que essa parte aqui fique mais super exposta. Então, ó, eu vou passar ele aqui e ele automaticamente tenta não afetar, ó, tá vendo? Eu dei um passadão ali no céu, aí ele pegou o céu. Então ele tenta não afetar determinados pontos da cena. Eu não gosto muito dessa máscara automática dele, porque ele não pega tão bem, ó, ele terminou pegando um pouquinho aqui. Aí eu teria que vir aqui no Erase e passar aqui para ele não contaminar. Nessa hora, para quem usa table que eu tô falando não é tablet não, são aquelas tables mesmo que a pessoa vai escrevendo, tipo numa mesinha, que influencia direto ali onde você... É um mouse em forma de caneta, eu expliquei de uma forma bem errada, é um mouse em forma de caneta, tá aparecendo até a imagem aí pra vocês. Então eu vou desabilitar esse Show Mask e vamos lá, ele já tá até aqui com algumas edições, vamos zerar isso aqui tudo. Zerar. E o Camera Raw ele sempre marca da última coisa. Então eu vou aumentar a exposição, os highlights, vou também aumentar, vou aumentar as sombras, eu quero bem super exposto, eu quero uma coisa bem chamativa. Tá chamativo até demais, ao ponto de parecer que tá mais iluminado do que a parte de baixo. Mas beleza, era só pra mostrar mesmo a máscara aí. Deixa eu tirar um pouquinho o exagero que eu fiz. E agora vamos criar uma outra máscara para o céu. Essa para o céu eu não quero super exposição. Eu na verdade quero diminuir os highlights, não tanto assim. Quero aumentar a saturação. Quero ele mais azulzão ali. Vou aumentar o Clarity aqui. E vou para essa parte de baixo aqui também, só dar um tapinha nele. Vou dar só um toque na exposição, toque aqui em Shadows. E vou tirar um pouquinho a saturação, que ele está pegando muito azul do céu ali. E Open Image. Vai estar aparecendo agora para vocês aí os dois. Lembrando que esse arquivo RAW aqui também vai estar disponível para vocês baixarem, caso vocês queiram praticar, junto com o JPEG finalizado dele. Então repara bem que a escolha entre um HDR ou um HDR manual, ou mesmo em fotografar em RAW, é totalmente sua. Mas não esquenta que eu não estou falando, se vira aí. É que cada caso é um caso. Por exemplo, aonde eu fotografei essa pista de skate, eu poderia tranquilamente fotografar com uma exposição, fotometrar, fotografar de novo com uma outra exposição. Se fosse um local onde eu não tivesse muito tempo para fazer isso, eu teria que fotografar em RAW numa exposição mediana. Agora, se é um lugar que eu tenho um pouquinho mais de tempo para fazer uma coisa melhor e levar menos tempo na pós-edição, aí talvez valeria muito a pena armar o tripé e fazer um HDR até com mais de 3 exposições. Então, tudo depende, mas o importante é, você tem que decidir bem aonde vai utilizar cada caso. Vamos lá para as palavras finais. Então é isso, meu povo, tudo é uma questão de escolha. Conseguimos fazer o HDR sem usar a função HDR, fotografamos manualmente e também fizemos a foto direto em RAW. Numa única foto conseguimos fazer o HDR, só que tivemos que fazer uma fotometria bem direitinha ali para encaixar toda a latitude da câmera. Então fica agora com vocês aí, se você prefere fazer o HDR manual, se prefere utilizar o HDR da câmera que já tem vídeo no canal, ou se você prefere fotografar em RAW numa única vez. Só que aí vai dar um trabalhinho e você vai ter que entender bem a latitude de exposição da sua câmera. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui comprar meu café da manhã. Vão na sombra, vão na paz, que no próximo vídeo projeto tem mais.